No ar, Legislativo em Ação. Um programa produzido pela Câmara Municipal de Ibiá. Bom dia a todos. Desse dia 25 de abril, você começa a ouvir a partir de agora o programa Legislativo em Ação, produzido pela Câmara Municipal de Ibiá. Como não houve reunião na última segunda-feira, o programa hoje vai estar entrevistando 2 vereadores atuantes. Primeiro eu vou falar com o vereador Alain e depois eu falo com a presidente Marli Satil aqui no programa Legislativo em Ação, que está no ar. Legislativo em Ação. Convidado de hoje do nosso programa, encontra-se comigo aqui nos estúdios o vereador Alain. Vereador Alain, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia, ouvintes da Rádio Máxima. Para mim é um motivo de muita alegria ter esse espaço aqui na rádio para contar um pouco da nossa gestão. Fui presidente da Câmara no ano de 2014, hoje vice-presidente da mesa diretora, 2019, e estou no segundo mandato de vereador, trabalhando para o bem comum. Nós do programa Legislativo em Ação que agradecemos a sua presença aqui conosco, vereador Alain. Vereador Alain, já entrando aqui nos assuntos, nas perguntas, vereadores hoje conseguem ajudar aí o município pedindo aos seus deputados emendas parlamentares. Vereador Alain também tem conseguido emendas parlamentares para o nosso município? Daniel, gostaria de fazer um agradecimento ao deputado Braulio Braz, que nos concedeu uma emenda parlamentar no valor de R$180 mil. Também gostaria de fazer mais um agradecimento ao ex-deputado Caio Narso, que mandou uma emenda também significativa no valor, se não me engano, de R$500 mil para asfalto no bairro São Benedito, no qual já foi concretizado. E também essa emenda do deputado Braulio Braz foi através de um pedido meu, vereador Alain, vereador Soinho e também o diretor da Câmara Municipal na ocasião, o Fernando Arthur, conhecido também como Fernandinho. Foi um pedido nosso, fomos atendidos, muito bem atendidos, e através dessa está vindo mais. Vai vir mais emendas para Ibiá. E também gostaria de frisar à população que emendas, quando vem, ela vem casada. Se ela vem para asfalto, é asfalto, ela vem destinada àquilo. Não pode desviar ela para outras finalidades. Para saúde é para saúde, para infraestrutura é infraestrutura. Fica aqui meus agradecimentos aos deputados que tanto nos ajudam. É pouco, mas é um pouco que se torna muito para uma cidade igual a nossa, que é muito carente. E quanto aos trabalhos da casa, em questões de projetos, pedidos de providência, tem algum que o vereador Alain possa ressaltar aí de suma importância para os dias atuais? Olha, Daniel, também gostaria de ressaltar um projeto que tramitou na Câmara Municipal há alguns meses atrás, a respeito da aquisição, a Prefeitura comprar máquinas para a manutenção das estradas rurais. Foi um projeto bem polêmico, um projeto que ficou um pouquinho amarrado, mas passou, e hoje estamos colhendo o fruto desse projeto. As máquinas já começaram a chegar, chegou uma patrol, está vindo caminhões, mais micro, para atender o pessoal da hemodiálise. Então, estamos vendo esse resultado agora. Chegou máquina, Valo Velho, show de bola, um serviço muito bom foi feito lá. Então, hoje as máquinas estão na região da Genita, Morro da Mesa, também está trabalhando, sim, está fazendo um trabalho excelente. O Flavinho assumiu hoje as máquinas, um rapaz que tem uma experiência inigualável nesse sentido. Só elogio a administração, está cuidando bem, um município desse tamanho. Então, todo tanto de máquina é pouco, mas eu tenho certeza que em poucos meses todos os produtores rurais estarão aí aplaudindo a administração pelo excelente trabalho na zona rural. Também, Daniel, gostaria de agradecer a nossa prefeita, a doutora Marlene, pelo excelente trabalho prestado à nossa comunidade e também, Daniel, pelo bom atendimento aos meus pedidos de providência para que se resolvam pequenos problemas na cidade e atenda a população. Tem sido muito bem atendido, tanto pela Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, fica aqui os meus parabéns, todos os secretários que têm me atendido muito bem, secretário de Transporte. Gostaria também de agradecer a secretária de Obras, Bianca, que era um velho problema no entrocamento da Rua 55 com a Rua 60. Tinha uma mina d'água ali que não secava. Depois de muitos pedidos, a Bianca foi lá, fez o projeto, foi efetivado o trabalho. A população, a vizinhança só tem a agradecer.
Parabéns a todo o secretariado que tem se empenhado e atendido aos nossos pedidos. Parabéns, mais uma vez, à administração. O vereador Alain, fica aqui meus sinceros agradecimentos. Aproveitando a ocasião, é bom ressaltar e informar aí aos nossos ouvintes que os municípios têm sofrido muito com a falta de repasse. E hoje, o município de Ibiá consegue fazer alguma coisa através da boa gestão da prefeita doutora Marlene. E também a gente deve ressaltar que a colaboração dos vereadores é importante para o bom andamento do município, porque sem os vereadores, o executivo não consegue aprovar projetos para dar desenvolvimento para o nosso município, vereador Alain. Aproveitando, vou deixar o microfone à sua disposição para suas considerações finais. Fique à vontade. Finalizando as minhas palavras, Daniel, gostaria também de deixar aqui a toda a população, todos que precisarem de mim, estou sempre aberto a conversar, a atender da melhor forma possível toda a população. Sou funcionário do povo, trabalho para o povo. Aqueles que forem na Câmara não me encontram na minha oficina o dia todo. Estou lá sempre com boa vontade, esperando vocês, com um sorriso no rosto, para atender todos da melhor forma possível. O que tiver no meu alcance, a gente está aí para trabalhar. Aproveitando a oportunidade, gostaria também de parabenizar a todos os trabalhadores de Ibiá, assim como eu sou um vereador, mas também sou um trabalhador, pelo Dia do Trabalho. Que Deus continue abençoando a todos, dando prosperidade, saúde para continuarmos nessa luta, trabalhando para manter nossas famílias. Parabéns a todos os trabalhadores de Ibiá. Fica aqui o meu abraço, vereador Alain, e tenha todos um ótimo final de semana. Grande abraço. Legislativo em Ação, um programa produzido pela Câmara Municipal de Ibiá. Dando continuidade ao nosso programa, estou recebendo aqui no Legislativo em Ação a atual presidente da Câmara de Vereadores de Ibiá para o ano de 2019, Marli Bernardes de Souza, Marli Satil, que visa todo o seu trabalho como legisladora voltado a ajudar as pessoas que necessitam principalmente de ajuda na área da saúde. Bom dia, vereadora Marli. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Máxima FM e a população de Ibiá. Estar aqui prestando contas do meu trabalho como presidente da Câmara de Vereadores de Ibiá neste ano de 2019 é algo muito gratificante, principalmente em saber que estamos focados no melhor para a nossa cidade. Nesses primeiros 4 meses do ano de 2019, o que a vereadora e presidente da Câmara, Marli Satil, já observou a respeito das reuniões? Quero deixar bem claro, antes de mais nada, que a Câmara de Vereadores de Ibiá tem cumprido o seu papel de fiscalizar o Executivo e ainda tem colaborado para que serviços essenciais continuem funcionando em nosso município. As reuniões da Câmara têm sido proveitosas em todos os sentidos. Nesses primeiros meses, secretários do Executivo estiveram na tribuna esclarecendo dúvidas dos vereadores através de convocações e todas elas foram atendidas. Digo, secretário de Obras, secretário da Educação, diretor do SAI. Esse é o trabalho do vereador, que muitas vezes a população não vê, e é bom lembrar que todas as reuniões têm tido a participação de pessoas interessadas no trabalho do seu vereador, no trabalho do legislativo. O cidadão participando do processo legislativo estará contribuindo e exercendo o seu papel de cidadão, e assim que deve ser. A população conhecer melhor como funciona a nossa Casa Legislativa e também fazendo suas sugestões e pedidos aos nobres vereadores. E quanto aos pedidos feitos pela vereadora Marli ao Executivo, conte para nós. Como presidente da Câmara, já estou no 4º mês à frente dos trabalhos e, aproveitando a oportunidade, Daniel, quero falar do que já foi feito. Assim como nos anos anteriores, que presidentes adotaram essa atitude de economizar nos gastos, tenho seguido essa mesma linha de conduta para ajudar o Executivo, com devolução de valores significativos, indicado principalmente para a área de saúde, com pagamentos de médicos e outras despesas. Quanto aos meus pedidos, são inúmeros. Desde o meu mandato passado, Daniel, da legislação passada, eu tenho feito vários pedidos para o Executivo.
Por exemplo, a reforma da quadra do São Dimas, a reforma do polo esportivo do São Dimas, da escola que já foi concluída, um posto de saúde do São Dimas que já foi concluído, o asfalto, aquelas ruas bloquetes, né? Que hoje estão todas asfaltadas, a população muito contente com o trabalho que a prefeita fez. E tem feito também pedido para todos os bairros, toda a cidade. E o bairro São João também tem cobrado muito do Executivo, o do Niterói, do Bela Vista, São Dimas, João Ferreira. Assim que entregaram as casinhas lá, João Ferreira, Daniel, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para que fizesse uma rotatória e um passeio, porque ali é uma rodovia, ali é um lugar muito perigoso, inclusive várias pessoas já perderam suas vidas ali. Eu tenho certeza que a prefeita vai atender aquele bairro. Então, são vários pedidos, Daniel, para me lembrar, assim é meio complicado, mas eu tenho feito pedido para todos os bairros. Outro papel importante do vereador é conseguir emendas parlamentares com seu deputado. E nós, vereadores da atual legislatura, temos feito vários pedidos aos nossos deputados. Todos os vereadores, sem exceção. São emendas que chegam já destinadas às mais diversas áreas da administração pública, outras destinadas a instituições que prestam serviço à nossa sociedade. Vou citar algumas que já foram beneficiadas. O Asilo São Vicente, a PAI, Santa Casa, Secretaria de Obras. Sem esquecer dos veículos conseguidos para atender a demanda do município. Sem dúvida, Daniel, os vereadores têm cumprido seu papel dentro do que a lei permite. Nesses 4 meses à frente do Legislativo, já tem alguma conquista que orgulha a presidente Marli Satil? Daniel, o que mais me orgulha é eu saber, dentro desses 4 meses, o que eu consegui fazer, economizando o dinheiro público, o dinheiro do povo. Devolvi para o Executivo, dentro desses 4 meses, R$ 211.541,13. Isso, Daniel, em 4 meses eu consegui fazer essa economia. Esse dinheiro, Daniel, ele foi aplicado da seguinte maneira. Para Santa Casa, eu repassei 50 mil no mês de janeiro, 50 mil no mês de fevereiro, 40 mil no mês de março e 40 mil no mês de abril. Pago também, com dinheiro da Câmara que está sendo economizado, eu pago uma médica para a PAI, uma fono, eu pago uma funcionária para a Polícia Civil, uma enfermeira para a Santa Casa, que começou dia 1º de março agora, e pago também um professor que está dando aula de futebol para as crianças. Então eu me sinto orgulhosa, Daniel, de saber que dentro de 4 meses eu consegui fazer essa economia. Esse é o nosso trabalho, Daniel, economizando para que possamos devolver esse dinheiro para o Executivo para ser empregado principalmente na área da saúde. Esse dinheiro é do povo e tem que voltar para o povo. E como presidente da Câmara, Daniel, eu quero deixar a população ciente que o meu trabalho que eu já faço há muitos anos, e com a ajuda de um deputado, eu tenho conseguido muita cirurgia de catarata, de coração, exame, transferência eu tenho conseguido. Então quer dizer para a população que as minhas portas continuam abertas. Vereadora Marli Satil, tenho certeza que todas as pessoas que foram ajudadas por você são gratas pela recuperação da saúde através do que você acabou de falar para nós aqui no programa Legislativo em Ação. Aproveitando a ocasião, eu quero deixar os microfones à sua disposição para você fazer os seus agradecimentos. Fique à vontade. Daniel, quero nessa oportunidade fazer diversos agradecimentos. A prefeita doutora Marlene, que sempre tem me atendido nas minhas solicitações, seja que hora que for, dia ou noite, disponível a todo momento que precisar. Parabenizo ela pela forma que vem comandando o município nesse período difícil da economia brasileira, com falta de recurso financeiro da federação, do estado e trabalhando com recursos próprios. Só os bons gestores têm mantido o seu município funcionando e a doutora Marlene tem feito um brilhante trabalho à frente do Executivo. Fica registrado aqui o meu reconhecimento aos meus colegas de Câmara. Agradeço pela parceria e compreensão durante os nossos trabalhos à frente da presidência da Casa Legislativa, podendo ter certeza que estarei sempre tomando decisões que sejam para o benefício da população e de todos que pensam no melhor para a nossa cidade.
Temos muito trabalho pela frente e que Deus possa nos guiar em nossas decisões e que cada um esteja comprometido para fazer o melhor para o nosso município. Fica aqui o meu abraço da presidente da Câmara de Vereadores de Ibiá, Marli Satil. E sempre me coloco à disposição do meu povo ibiaense. Posso deixar de agradecer também, Daniel, ao deputado Diego Andrade, que muito tem contribuído para a nossa cidade. Agora, recentemente, ele, através de emenda parlamentar, encaminhou para o Executivo os 180 mil, depois mais 30, e ele tem colaborado muito. E agora, recentemente, encaminhou mais 100 mil reais. Não posso deixar de agradecer também o deputado estadual, Inácio Franco, que tanto tem me ajudado também. Quero parabenizar todos os trabalhadores pelo seu dia, né? Que agora é dia 1º de maio. Aliás, o trabalhador tem que ser todos os dias, né, Daniel? Quero desejar para eles, que Deus dê a eles muita força, saúde, para que continue fazendo seu trabalho, beneficiando a população e nosso município. Fica aqui o meu abraço, presidente da Câmara, Marli Satil, para todos os trabalhadores. Câmara Municipal de Ibiá. Participação com responsabilidade. Para saber tudo o que se passa nas reuniões dos vereadores, é só acessar o site da Câmara, www.ibia.mg.leg.br. Lá tem as filmagens de todas as reuniões. Lá você ouve o programa Legislativo em Ação e tem todas as informações que o cidadão precisa sobre o poder legislativo ibiaense. No Facebook tem a fanpage da Câmara de Vereadores de Ibiá com atualizações diárias. Acesse. Lembrando que o programa Legislativo em Ação volta na próxima quinta-feira aqui pela Máxima FM às 10h30. Até lá e bom dia.